Amém. Que Deus abençoe o seu coração, os seus projetos, os seus sonhos. É uma alegria estar aqui anunciando a palavra de Deus para você, casal. Que o Senhor Deus possa abençoar você. Então, para você que trouxe a Bíblia, abre a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, no versículo 25 seguintes. Está escrito assim. Amém? Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como ama seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Palavra do Senhor. É impressionante quando Paulo está escrevendo aos Efésios, e ele está nos dando dica para você casado, para você casada, sobre ter uma verdadeira felicidade no casamento. Pegando esse texto, eu quero trabalhar um tema com vocês sobre o segredo do casamento feliz. Segredo não é para ser revelado, mas a palavra vai revelando para nós passos para alcançarmos a verdadeira felicidade dentro do matrimônio. Embora muitos casais tenham se separado, hoje a nossa luta é para que se forme dentro da igreja, na sociedade, matrimônios santos, casamentos felizes, onde a mulher tem a capacidade de olhar para o seu esposo ou o esposo olhar para a sua esposa e dizer um para o outro quanto eles são felizes e testemunhar para a sociedade que viver um matrimônio existe alguns segredos que você vai aprendendo pouco a pouco. O primeiro segredo para ter um casamento feliz é uma vida de oração a dois. E é o próprio Jesus que ensina no seu evangelho que aonde os dois estiverem em comunhão um com o outro, tudo o que pedirdes em oração, eles receberão. Quando o esposo ora pela esposa, ou a esposa ora pelo esposo, eles têm uma comunhão espiritual um com o outro, porque o esposo, a partir de agora, ele começa a orar pela sua esposa. A esposa também começa a orar, porque a felicidade, nós começamos a perceber que o segredo da felicidade não está na quantidade de carro que você tem, ou na qualidade da casa que você tem. Mas o segredo da felicidade, eu queria que você, casal, entendesse isso, está na qualidade da oração em que você ora um com o outro. É assumir o protagonismo na oração. É o marido, o esposo, tomar posse do ambiente em que ele está e dizer: aqui tem um esposo que ora. E a esposa olhar para o esposo e dizer: aqui tem uma esposa que tem vida de oração. Santo Afonso vai dizer que quem reza se salva, quem não reza se condena. São João Crisóstomo, ele chega a dizer que o homem mais poderoso da face da terra é aquele que ora, porque se faz participante do poder de Deus, da ação de Deus. Então o esposo deve
assumir a condição de homem que ora, de mulher que ora. E quando os dois se unem em oração, quando os dois estão de joelhos orando um pelo outro, casamentos são restaurados. A felicidade começa a entrar na vida matrimonial, porque a oração, ela expulsa o demônio. A oração, ela expulsa, coloca o demônio para partir em retirada. E se o demônio parte em retirada pelo poder da oração de um, imagina os dois orando. Imagina a esposa impondo as mãos sobre o esposo e orando pelo esposo, ou o esposo impondo as mãos da esposa e orando. Então, a oração do esposo, a oração da esposa, existe autoridade. E esse é um dos primeiros segredos para se obter um casamento, a felicidade no casamento. É um segredo do casamento feliz. O segundo segredo de um casamento feliz, ela vem na mesma proporção da oração. Porque aonde tem vida de oração, existe diálogo. E quando os dois dialogam, quando a esposa tem a coragem de dialogar com o esposo a dificuldade ou vice-versa, então o diálogo vai fluindo e de repente um já não sofre mais só. O sofrimento de um é compartilhado com o outro e o outro vai ajudando o seu cônjuge. Então, o esposo que dialoga com a esposa, eles têm mais felicidade no casamento, ou seja, vive mais feliz. Porque se a tristeza toma conta do coração do esposo e ele fala para a esposa que ele está se sentindo triste, logo a esposa vai fazer com que ele fique feliz ou vice-versa. Então, o diálogo, ele é essencial no matrimônio. Quem conversa, quem dialoga, vive mais feliz no matrimônio. Aqui mora o segundo segredo. E que segredo é esse, Nil? É o segredo do diálogo. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 37, diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aqui está o segredo do sucesso no matrimônio, de uma vida feliz no matrimônio. E que segredo é esse? Dialogar, conversar um com o outro. O diálogo vai fazendo com que nós conseguimos entrar no terceiro segredo de um casamento feliz. E qual é esse segredo? Alimentar o amor dia após dia. O que é alimentar o amor? Eu poderia enumerar várias coisas, mas a primeira coisa que você vai alimentando o seu amor é divertir em Cristo. O esposo e a esposa, nós precisamos mostrar para o mundo, nós que somos casados, que dá dentro do matrimônio para divertir em Cristo. E que a felicidade que o mundo propõe, ela não chega aos pés da felicidade que quando nós estamos unidos em Cristo. Divertir em Cristo. Se nós estamos divertindo em Cristo, ou em tudo que nós fazemos colocamos Jesus, então, cada vez mais, nós vamos obtendo a felicidade no casamento. Se você quer alimentar o seu amor no matrimônio, aqui vai a segunda dica. Esposo, lembre a data do aniversário da sua esposa. Esposa, lembre o aniversário do seu esposo. Aparentemente isso
É uma coisa simples, mas é na simplicidade que vai nascendo um verdadeiro amor, ou seja, vai alimentando o amor dia após dia. A terceira dica, para você esposo, para você esposa, escreve um bilhete e coloca na cama. E diz o quanto que você ama o seu esposo, a sua esposa. Você pode ter certeza absoluta que ele ou ela vai ficar feliz diante de uma simples carta que ele ou ela encontra na cama. E isso vai fazer muito feliz, principalmente se for uma cartinha do esposo para a esposa. E para alimentar o amor, eu costumo dizer que presente não substitui presença. Mas quando você ama de verdade e você se faz presente na vida do seu esposo ou da sua esposa, não custa nada. Você dá um presentinho para o seu esposo, para a sua esposa. E isso vai ficar marcado no casamento dos dois. Então, para que você alimente este amor, então você precisa demonstrar esse amor no meio do povo. Segura na mão do seu esposo, da sua esposa. Ande no meio da sociedade de mãos dadas. Isso vai fazer com que o outro se sinta feliz. Isso vai fazer com que o outro se sinta importante. E se você, esposo, segura na mão da sua esposa, isso vai fazer com que ela se sinta importante. Ou vice-versa. Então você vai alimentando o amor dia após dia. E aqui mora o segredo para se obter um casamento feliz. O segredo de um casamento feliz. A primeira dica é a oração. O casal que ora vence batalhas. A segunda dica, o diálogo. Aonde existe diálogo, existe um casamento com sucesso. E aonde existe um cônjuge, aonde existe um esposo ou uma esposa que tem a coragem de alimentar o amor dia após dia, a libertação, a vitória e principalmente o segredo de um casamento feliz está na oração, no diálogo e alimentar o amor dia após dia. Quer ter um casamento feliz? Pega essas 3 dicas e você vai ter a sua família restaurada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, o seu matrimônio, e que cada vez mais o Espírito Santo seja derramado abundantemente